Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos abrir na carta aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, no capítulo número 8. Amém? Nós iremos ler a partir do verso 1. Assim a palavra do Senhor. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.
Amém? Oremos ao Senhor. Pai bondoso, rico em misericórdia e graça, nós louvamos ao Senhor o teu nome, pela oportunidade que temos ao Senhor de meditar na tua palavra, de podermos ao Senhor nos reunir em um local físico e também podemos ao Senhor através dos instrumentos, ó Deus, da internet, contemplar, Senhor, essa mensagem. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito, ó Senhor, venha sobre nós e com autoridade, utilizando a tua palavra, possa nos convencer, Senhor, de todo o pecado, da justiça e do juízo, conduzir-nos ao Senhor a Cristo, na edificação, Senhor, daqueles que estão fracos, fortaleça, Senhor, as suas almas, a sua fé, para a glória do teu nome, ó Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Bem, estamos concluindo, se assim Deus permitir, o capítulo 8 nessa manhã. Essa é a nossa 10ª exposição, certo? Já tivemos 10 oportunidades já de estudar a carta aos Hebreus. Nas 2 últimas semanas nós não tivemos, a escola dominical, por conta dos eventos que houveram, de Natal e final de ano. E assim Deus nos permitiu nessa manhã nos reunir para meditarmos nessa palavra. Aos irmãos também que estão em casa, que o Senhor vos abençoe. Bem, para a gente poder recapitular um pouco, já que tivemos 2 semanas sem termos aula, e também para algumas pessoas que possam estar vindo pela primeira vez ou acessando pela primeira vez. A carta aos Hebreus, ela foi escrita, como ela mesma diz, a esse destinatário, a hebreus, a judeus que tinham crido na pessoa do Senhor Jesus. Eles eram judeus por etnia, eram descendência de Abraão, certo? Literalmente, de sangue. Mas tais pessoas tinham crido na pessoa do Senhor Jesus como Messias, que foi prometido ao povo de Israel, ao povo judeu. E esse grupo de pessoas que provavelmente se encontrava na região da Ásia Menor, ou até mesmo da região da Europa, lá na região da Itália, pois existe a possibilidade que essa carta tenha sido endereçada a um grupo de judeus em Roma, como também existe a possibilidade dos receptores da carta tenham estado na região da Ásia. O que é certo e fato é que eles eram judeus étnicos que começaram a crer no Senhor Jesus como Messias, semelhante aos apóstolos. Eles tinham se convertido ao cristianismo, tinham se dobrado ao senhorio de Jesus, e agora, por conta dessa decisão, porque a conversão é um ato miraculoso de Deus, transformando o coração do homem, gerando vida ao que estava morto, mas também é a partir do momento que essa vida é gerada no coração do pecador, é também uma decisão do homem. Existe de fato uma participação gigantesca de Deus na salvação, e é una essa participação, e a participação do homem é assim como diz Martim Lutero, ele utiliza um órgão que é o ouvido. Ele escuta a pregação do Evangelho e o Espírito Santo trabalha no coração do morto, daquele que não nasceu de novo, e gera vida através da palavra de Deus, pois a própria palavra de Deus é vida. Então, tais homens que tinham se rendido a Cristo, semelhante a vocês, glória a Deus, agora estavam passando por grande perseguição. Como assim? Pensem bem. Se eles eram judeus étnicos, de etnia judaica, possivelmente dos próprios judeus já estavam enfrentando perseguição, pois viviam na mesma comunidade. A comunidade judaica sempre viveu junta, em todos os lugares, se você for perceber. Se a gente for lá para a região de São Paulo, que é uma cidade onde recebeu muitas pessoas do mundo inteiro, vocês vão ver que existem bairros específicos
que comunidades de estrangeiros ficavam localizadas especificamente num lugar. Assim também era o povo judeu. Lá em São Paulo tem uma comunidade judaica e ela se situa em um único lugar, em um único bairro. Assim também, se esses irmãos que receberam essa carta estavam em Roma ou em algumas cidades da Ásia, sendo essas cidades de maioria pagã, né? Então eles se localizavam em uma região só, então com certeza eles estavam recebendo grande perseguição dos próprios judeus, que não aceitavam a conversão deles. Quem sabe um homem tinha se convertido a Cristo e a sua mulher permaneceu ainda judia. Por conta disso, seu casamento pode ter sido desfeito. Isso é uma perseguição. Possa ser que tal homem, ainda que seja judeu, pudesse servir a algum patrício romano. E por conta da sua conversão, tendo em vista que há os romanos, ao olharem para os cristãos como um grande perigo ao império, muitos deles poderiam ir contra esses homens e eles estavam enfrentando perseguição. Nós estamos vendo hoje no nosso país que pessoas estão sendo perseguidas por conta de ideologia contrária às autoridades. E por conta disso, estão sofrendo gravemente. Possa ser que você aqui não esteja sofrendo. Mas já existe no nosso próprio país perseguição. Por questões ideológicas. Podendo eles passar por tal situação, sendo que a partir do momento que eles se convertem ao senhorio do Senhor Jesus e começam a ser afligidos por essas perseguições, perseguição familiar, perseguição comunitária pelos vizinhos, perseguição por senhores, por trabalho ou por comércio. Possa ser que muitos judeus faziam comércio, as pessoas, ao saberem que eles tinham se convertido, não iam mais no seu mercado. E eles sofriam por isso. Sendo assim, existiam duas possibilidades para eles, como para qualquer homem. Ou retrocedem para viver na mesma vida que tinham, em paz, com suas famílias, com o seu patrão, chegando dinheiro no seu bolso. Ou permanecem firmes e enfrentam a perseguição. Aí é onde está a questão. O que você faria? É dito em Apocalipse que quando o homem da iniquidade se levantar, ele irá imprimir entre os homens uma marca. E tal marca fará com que aqueles que a tenham comunguem com o homem da iniquidade e possibilitem viver bem nesse reino que tal homem irá governar, o anticristo. Aqueles que não aceitarem a marca não terão uma vida boa. O que é que você faria? Você aceitaria a marca para viver em paz, com alimento na sua casa, recebendo seu salário? Ou não aceitaria e sofreria perseguição, chegando até a morte? O autor aos Hebreus quer justamente confrontar os seus leitores para perceberem que perdão, irmãos, aquilo que ele está apresentando a eles é o resultado da decisão deles, pode afetar drasticamente a sua eternidade. Pois se nós aceitarmos, retrocedermos, nós perderemos o que Cristo conquistou na cruz para nós. Se permanecermos firmes, progredindo em fé, ainda que em perseguição, nós alcançaremos o que Cristo conquistou na cruz para nós, a salvação prometida. Sendo assim, se faz necessário
nós utilizarmos esse texto tão atual, ainda que ele seja tão específico para a doutrina judaica, pois o argumento que o autor aos Hebreus, já que ele está falando para judeus, ele utiliza argumentos do Antigo Testamento para comprovar que o Novo Testamento, que a nova aliança, é superior à antiga aliança. E um dos argumentos, que é esse que a gente vem desenvolvendo desde o finalzinho do capítulo 5, é que Cristo, que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Porque em pessoa e obra, Cristo é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué, ele é superior a Arão como sumo sacerdote. E o seu sacerdócio é superior porque ele não está ligado à ordem da lei, mas sim da graça que vem pela ordem de Melquisedeque. E este tema é um tema difícil de compreender, porque pela primeira vez nas Escrituras está se falando acerca do sacerdócio de Cristo tão abertamente. Então o autor aos Hebreus sabia que o que ele estava ensinando não era algo tão simples. Veja o que ele diz já de início no verso de número 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Repara assim? Por que o essencial é isso? Vamos lá. Desde o final do capítulo 5, ele vem tratando acerca desse tema, de que Cristo tem um sacerdócio superior ao da antiga aliança. Ele apresenta argumentos e fatos muito importantes e continuará fazendo isso até o capítulo número 10. Ele quer dar uma pausa na sua argumentação e nos dar um resumo. Para quem não veio nas outras aulas, só esse verso 1 já vai lhe ajudar muito. Em suma, tudo que eu falei nas aulas anteriores, o que é essencial para você colocar na sua mente? Que nós, a Igreja do Senhor Jesus, temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus. Ele está à destra de Deus nos céus. Ele se coloca à destra de Deus para servir como representante dos seus. Em suma é isso. Então esse capítulo que lemos, nós iremos dividir ele em duas partes. Do verso 1 ao 6. E nessa primeira parte nós vamos ver uma discussão que o autor aos Hebreus está fazendo. Ele dá uma pequena pausa, mais uma pausa. E ele agora vai falar sobre as qualificações e as designações de Cristo como sumo sacerdote. E na segunda parte, que vai do verso 7 ao 13, ele vai utilizar a citação que há no livro de Jeremias, no capítulo 31, que é a promessa da nova aliança, como um argumento para falar-nos ao nosso coração, para que não venhamos retroceder na fé, mas que nós temos uma promessa que já foi cumprida. A nova aliança já está instituída. Lembra que Cristo, na última ceia, ele pega o pão e o vinho. Quando ele parte o pão, ele diz que aquele momento dar início à nova aliança. Sendo assim, tendo em vista que o essencial que nós precisamos ter em mente acerca do sacerdócio de Jesus é que ele nos representa diante de Deus. Ele está à destra de Deus. Cristo está à destra de Deus como sumo sacerdote, como representante. O termo que o autor aos Hebreus vai utilizar é mediador. Nós vamos ver isso no verso número 6. Então, já que Cristo está assentado à direita de Deus, nós precisamos entender o porquê desses termos utilizados. No Oriente, o lugar de honra
é dada para os que estão assentados. Já no Ocidente, o lugar de honra é dado aos que estão em pé. Diferente, né? Se a gente for observar, nos tempos antigos, os reis nunca se colocavam de pé diante de uma pessoa. Sempre os seus súditos se colocavam de pé diante dele. E para reinar, o que é que o rei faz? Ele se assenta. Hoje, nos nossos dias, quando um professor vai dar aula, o que é que acontece numa sala de aula? Os alunos se sentam e o professor ministra em pé. No tempo de Jesus, o que é que acontecia? Os alunos ficavam em pé e Jesus se assentava. Vocês se lembram de alguma passagem que acontece isso? É uma pergunta. E aí, irmã Terezinha? Você se lembra de uma passagem, irmã Terezinha? Que Jesus se sentou para ensinar? Alguém se lembra? Tiago, se lembra, Tiago? Muito bem, Sermão do Monte. O texto lá diz lá no Sermão do Monte que ao subir o monte, o que é que Jesus faz? Se assenta e começa a ensinar aos seus discípulos. E aquele texto é para os discípulos, mas ali havia uma grande multidão. E muitos em silêncio ouviam a voz de Jesus sentado. E ele não gritava não, era bem baixinho falando. Mas como ele estava no monte, o som propagava. Existe uma outra passagem que Jesus se senta também para ensinar. Quando os discípulos chegam de uma pescaria, eles encontram Jesus pregando na beira da praia. Os discípulos ancoram o barco, passaram a noite todinha, não conseguiram nada. Jesus pede ao dono do barco, a Pedro, para assentar-se no barco para ensinar aos discípulos. Os discípulos saem do barco, se sentam com os outros que estavam na beira da praia. Jesus se senta no barco e agora ele começa a falar por parábolas. Interessante. Então, também no Antigo Oriente, os mestres, quando se sentavam, eles se sentavam para ensinar. E um juiz? O juiz também. O juiz, quando toma a posição de assento, ele toma tal posição para tomar uma decisão. O símbolo da toga que cobre o juiz, que lhe dá a autoridade, na época de Jesus, era o assentar-se. Então, assentar-se dá a ideia de autoridade. Jesus está à destra de Deus, sentado, como autoridade. Ele é Deus. Ninguém pode assentar-se à direita de Deus, a não ser o próprio Deus. Existiu 2 irmãos que quiseram assentar ao lado de Jesus. Um se chamava Tiago e o outro João. E a sua mãe chegou para Jesus e fez: Jesus, coloque eles 2, um do lado do Senhor quando o Senhor voltar. Que pedido ousado. Eles queriam tomar uma posição de autoridade juntamente com Jesus. E a Jesus disse: eles não podem beber do cálice que está preparado para eu beber. Se eles pudessem, eles podiam se assentar. E qual foi o cálice, irmãos, que Jesus tomou naquele dia? A ira de Deus. Por isso que ele é digno de tomar o assento, pois Deus aceitou o seu sacrifício. E por conta que Deus aceitou o seu sacrifício, ele humilhou-se no pior estado. Deus o elevou e colocou o seu nome acima de todos e acima de tudo. E agora ele está na posição de rei, ele está na posição de mestre, ele está agora na posição de juiz. Ele está nos representando diante de Deus.
Então esse Cristo está assentado à direita da majestade. Lembrem, irmãos, o povo judeu teve vários reis, mas a vontade soberana de Deus é que não houvesse rei em Israel, pois o rei de Israel é o Senhor Todo-Poderoso. Ele de fato é a majestade que reina sobre tudo. Ele se encontra num alto e sublime trono. Nada supera o local onde Jesus está. Ele está à direita de Deus. E o autor aos Hebreus vai dizer no verso número 1 que ele está lá como um ministro, como um representante do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Verso de número 2. Interessante esse termo, verdadeiro tabernáculo. Os judeus sabiam que houve um tabernáculo no passado. Era um lugar que, diante do que Deus revelou para o seu povo através de Moisés, era o lugar de adoração onde o povo levava suas ofertas e Deus recebia suas ofertas e perdoava o seu povo. E esse tabernáculo, ele é falso. Não falso por entendimento que é ilegal. Não, é legítimo a sua existência. Mas ele não representa fielmente o verdadeiro tabernáculo. E aonde está, irmãos, esse verdadeiro tabernáculo? Nos céus. Existe uma passagem, Isaías capítulo número 6, que narra um pouco desse lugar. Como é esse lugar? E é a única passagem que diz isso. Vocês se lembram o que diz em Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6 vai dizer que no tempo do rei Uzias, ele teve uma visão. E ele, ao olhar, ele viu um homem assentado sobre o trono. E era glorioso demais a sua visão. Ele viu que nesse lugar havia anjos ao redor desse trono, e esses anjos louvavam e adoravam a esse que estava assentado no trono. E ele, ao observar essa estupenda imagem diante dele, ele atemoriza, pois era pecador e ele sabia que a presença dele ali era mortal para ele. Ele cala a boca, ele fecha a boca e se distancia desse lugar. O texto vai dizer que nessa visão ele vê um anjo que do altar do Senhor pega uma brasa e coloca em sua boca e o purifica. Torna ele propício a estar naquele lugar santíssimo. Que visão, irmãos, grandiosa. A visão do local da habitação de Deus. Esse é o verdadeiro tabernáculo. Para a gente perceber, irmãos, no tabernáculo do Antigo Testamento, só se podia entrar no tabernáculo o sumo sacerdote. Um só homem de uma nação. E ele só podia entrar no lugar mais santo, que é chamado o Santo dos Santos, uma vez só por ano. Não era assim, banda voou, não. Porque a presença de Deus, a glória de Deus estava ali, na Arca da Aliança. E ele precisava se purificar para poder entrar nesse lugar, uma vez só por ano, para representar os judeus diante de Deus. Aí agora o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus está constantemente à direita de Deus a nos representar. Veja quanto é superior a obra de Cristo através de seu sacerdócio. Porque ele não está em um tabernáculo feito por mãos humanas. Deus não pode habitar em um tabernáculo feito por mãos de homens. Abram, por favor, Atos, capítulo 7, verso 48. Quem puder encontrar e ler, bem alto. Atos, capítulo 7,
versos 48 e 49. Que casa é essa que pode conter o ser de Deus? Os céus é o seu trono. Não há lugar que habite, que restrinja a presença de Deus. Nesse lugar, Cristo está hoje. À direita de Deus. E a posição destra no Antigo Testamento, na época de Jesus, nesse período dos judeus, a direita sempre é um lugar de honra. Então, de fato, esse tabernáculo ele não foi erigido pelos homens. Não é um tecido que está impedindo a entrada de um homem para lá, como era antigamente. Agora, o véu que estava na antiga aliança, fechando a possibilidade do homem entrar a qualquer momento, a qualquer hora e comungar diretamente com o seu Deus, Cristo rasgou isso. Não há mais impedimento, irmãos. Não há nada que impeça de você aí onde você está. Ou você que está aí na transmissão, onde você está. É levar seu pensamento a Deus. Você chega diante do seu trono. Certa vez, em nossa igreja, o nosso pastor pregou uma mensagem falando acerca desse culto espiritual que acontece juntamente com o nosso. Vocês acham que só está a gente aqui? No momento em que a igreja se reúne para cultuar, você acha que só essa assembleia está reunida cultuando ao Senhor? Outros irmãos nossos em toda a face da terra está reunido, existe uma imensa assembleia diante de Deus. Miríades e miríades de anjos constantemente louvando ao Criador. Nossos irmãos que dormiram no Senhor estão diante dele, louvando constantemente o excelso, a majestade santa. Na reunião em que nós fazemos de louvor e adoração ao nosso Deus, é um símbolo, irmãos, é uma sombra do que já há nos céus, é uma sombra do que virá naquele grande dia. João, ao ver a visão em Apocalipse, ele disse que ele viu uma multidão de homens vestidos de brancos que foram lavados no sangue do Cordeiro. Esse momento de culto precisa ser para nós de máxima reverência, pois o Senhor está em nosso meio. Os seus anjos também estão em nosso meio. Ele está atentamente olhando o que nós estamos oferecendo a Ele como culto. Através de sua palavra, o nosso Deus tem falado conosco, tem tocado ao seu coração. Por isso, irmãos, precisamos estar atentos em todo momento do culto, pois Deus está no culto. Ele é o alvo do nosso culto. O culto não é feito para homens, a mensagem não é para homens. Os louvores não é para os homens. Tudo é para Deus e para a sua glória. Por isso, Cristo está à direita de Deus, que nos representa e nos possibilita essa união com Deus. Eu só posso orar a Deus e Ele me ouvir porque Cristo está à direita de Deus. Porque eu oro a Deus e a minha oração é ouvida, acontece. É porque Cristo está à direita de Deus. Se você orar a Deus e não for por meio de Cristo, essa oração não será realizada. Não é a sua vontade que é manifesta, é a vontade dEle. E quando você ora, mesmo em nome de Jesus, e essa oração não é ouvida, é porque não é a vontade de Deus. Mas, segundo Jesus,
capítulo número 10 do Evangelho de João, e em outros versos, ele diz que se nós orarmos ao Pai pelo seu nome, Ele irá nos ouvir, se orarmos segundo a sua vontade. Irmão, você já imaginou Deus, o alto, no seu alto e sublime trono, ouvir a nós pecadores? Ele nos ouve, irmãos. Ele está atento. O salmista diz que os seus ouvidos estão atentos ao clamor dos justos. Por isso, irmãos, podemos entrar confiantemente na sua presença, porque nós temos um representante diante de Deus. Quando nós nos achegamos diante de Deus, Cristo toma a nossa frente e se coloca como mediador entre nós e Deus. De fato, o tabernáculo que está preparado para nós é muito mais superior do que o que os antigos viram. Veja o que diz o verso número 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse quem? Sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Os sacerdotes da linhagem de Arão, eles sempre, todos os dias, continuamente, tinham o que oferecer a Deus. Sacrifícios de efa de farinha, de rolinhas, de cordeiro, de bezerros. Sacrifícios por N pecados cometidos, todos os dias. Era uma rotina constante. Era um trabalho vitalício. Sem parar. Todos os dias. Se um judeu pecasse sem um só mandamento, ele deveria apresentar um sacrifício. Agora, esse que o autor aos Hebreus fala no verso número 3, ele também, como sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício. A diferença é que os sacerdotes da linhagem de Arão ofereciam sacrifícios com ofertas de outros. O pecador se dirigia com a sua oferta, apresentava ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava dessa oferta, tirava uma parte para ele e a outra parte era utilizada para o sacrifício. Pois a oferta dos pecadores servia também para mantimento do sacerdote. Já a obra de Cristo, nenhum homem chegou para ele para oferecer algo para que ele utilizasse como objeto de propiciação para aplacar a ira de Deus por conta dos nossos pecados. Não, ele utiliza-se como objeto de propiciação. Quando alguém pecava na antiga aliança, levava um cordeiro para ser imolado. Cristo não, ele leva a si próprio a Deus, e Deus aceitou o seu sacrifício. Agora ele tem o que oferecer, ele ofereceu a si mesmo. A oferta de Jesus foi uma oferta de si mesmo. Nós podemos observar isso no capítulo 7, verso 27 da carta aos Hebreus. Diz assim, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A oferta de Jesus foi uma oferta do seu próprio sangue. Capítulo 9 de Hebreus, verso 12, diz assim: não por meios de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. A oferta de Jesus foi a do seu próprio corpo.
capítulo 10, verso de número 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, o que ele ofereceu foi a si próprio. Ele ofereceu a si mesmo, ele ofereceu o seu sangue, ele ofereceu o seu corpo. Por isso, comemos e bebemos dele. Comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. E aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Ele mesmo disse isso. Verso número 4. Ora, se ele estivesse na terra, ou seja, Jesus, se Jesus ainda estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele poderia ser. Por quê? Porque segundo a lei, segundo o que há de terreno, só poderia haver sacerdócio se fosse segundo a lei. Se fosse segundo o regimento do que Deus deu através de Moisés lá no Sinai. Ele não poderia. Por quê? Jesus é de que descendência? Judia. E a lei diz que o sacerdócio deveria ser por meio de quem? De Levi. Mas Jesus tem um sacerdócio da parte de Deus, não segundo a ordem da lei, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem da graça. Então, de forma alguma, agora, esse Jesus que nem poderia ser sacerdote pela lei, nós não seremos salvos pela lei. E o autor aos Hebreus quer falar isso aos judeus que se converteram, que se eles retrocedessem para a lei, caíssem da graça, retrocedessem para a lei, eles não teriam mais chances de salvação. Porque a salvação é pela graça. E pela graça só pode ser por meio de Jesus. Sendo assim, verso número 5. Aquilo que há do Antigo Testamento, ainda que revelado na lei, através dos profetas, é figura e sombra das coisas celestes. O que há no Antigo Testamento, tudo simboliza o que havia de vir, o que é mais sublime e superior. Porque de fato Deus falou por meio de Moisés e deu a eles, como é dito aqui no verso 5, divinas instruções para que o seu povo seguisse a lei. Mas o povo não conseguiu cumprir a lei. Então Deus interviu nessa situação. Ele retira a lei como meio de salvação, que nunca foi da vontade de Deus isso. E nos dará a graça, que sempre foi a vontade de Deus que o homem fosse salvo pela graça, pelo mérito imerecido, por uma obra totalmente divina, sem nenhuma participação do homem a não ser crer. Esse tabernáculo que foi erigido pelos judeus lá no Sinai e permaneceu até os tempos dos reis, se tornando um grande templo feito por Salomão, e depois esse templo foi destruído, e lá em outro momento esse templo foi erguido lá no tempo de Neemias e Esdras, e um templo bem menor, e ficou até o período de Jesus, até o ano de número 70 depois de Cristo, e depois foi destruído de novo esse templo, e até hoje os judeus não têm mais lugar de culto. Esse templo, que foi destruído por homens, foi levantado e destruído por homens, segundo as Escrituras, ele será mais uma vez levantado. Apocalipse fala que próximo da volta de Cristo, o templo será erguido mais uma vez. E nesse lugar, o filho da perdição tomará posição
e requererá dos homens adoração, como se quisesse ser igual a Deus. Mas os eleitos não adorarão a besta, pois eles adoram a Cristo, que está sentado à direita de Deus. Esse Cristo estará retornando, breve. Irmãos, é breve. É breve. É muito, está perto demais, irmã Terezinha. Está bem pertinho. E precisamos, assim como o autor aos Hebreus fala aos seus leitores e também agora a nós, irmãos, não retrocedam, Jesus está perto de voltar. Se vocês retrocederem, vocês vão perder o que está aí por vir. Vocês precisam permanecer firmes, pois Jesus, que é o nosso representante diante de Deus, Ele é o nosso mediador. Veja o que diz o verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador do quê? De uma superior aliança. Vocês sabem o que é mediador, irmãos? Vamos começar com um exemplo mais baixo. Pode chegar nessa, dependendo da circunstância, do contexto, tem como sim. Alguém sabe o que é um procurador? Sabe não? O profeta Elias ali, irmão Ricardo, tem que saber. É da área de direito, tem que saber. Vamos lá. Vamos dizer que eu me encontro debilitado, doente, certo? E eu preciso resolver um negócio no cartório. Tem que vender uma casa minha. Eu estou deitado lá na cama. O cartório não vem até mim, não. Eu tenho que ir até lá. Para que alguém resolva alguma coisa em meu nome, se faz necessário uma procuração. Certo? E aquele que é o detentor da procuração, ele outorga autoridade a outro, para que em seu nome realize algo específico. O procurador representa aquela pessoa em uma única coisa, ou até mais coisas, que ele deseja que aquela pessoa represente. Certo? Compreendem isso? Alguém aqui já utilizou procurador ou alguma procuração? Muito bem, irmã Terezinha. Antigamente. Aí você, o do seu esposo. Sim, olha aí, ó. Você no caso é a procuradora dele? Só mais não. Sim. Mas foi preciso um documento, né? Sem esse documento a senhora resolvia? Pronto. Os irmãos escutaram o que ela falou? O esposo dela é acamado e não pode resolver algumas situações. E para poder resolver é necessário um documento. Ele precisou assinar? Coisa séria. Ok. Chega você pega escondido esse documento aí da irmã Terezinha e tenta resolver esse problema do esposo dela, sem você ser o procurador. O que é que acontece? Não resolve. Agora, o procurador tem ou não tem autoridade de resolver? Tem. Agora vamos ao mediador. O procurador, ele representa uma parte só, em uma coisa específica. O mediador não. O mediador representa as duas partes. Entenda aí o mistério. E ele consegue representar fielmente as duas partes. Vamos olhar para Cristo. A quem ele representa?
A Deus, primeiramente a Deus. Ele é literalmente o representante fiel de Deus enviado à terra. Ele é o unigênito Filho de Deus. Mas também ele representa quem, irmãos? A nós, aos homens. E em seu ser, o que é que ele é? Ele é homem e é Deus. Só ele, em todo o universo, tem o título de mediador. Maria, pelos católicos, é medianeira. Estão equivocados, porque Maria não é divina. Ela é humana, mas não divina. Mas Jesus é divino e humano, pleno. Colossenses vai dizer que a plenitude, o que há de perfeição e glória no ser, em essência, virtude, atributo, poder, glória de Deus Pai, há completamente no corpo de Cristo. E Cristo nos representa 100% como homem. Porque nós vimos Cristo dormiu, Cristo comeu, Cristo tomou banho, ele escovou os dentes, ele andou, ele cansou, ele chorou, ele se entristeceu, ele se alegrou. Todos os sinais humanos havia nele. Ele não era um espírito, ele não era um guia como o espiritismo acredita. Ele era literalmente homem, e só ele é detentor deste termo. Só Cristo é mediador entre Deus e os homens, porque ele é homem e é Deus. E agora ele representa, ele nos media sobre uma superior aliança, a aliança conquistada por ele mesmo na cruz, ratificada com seu sangue. E mais, irmãos, a base para que a sua mediação aconteça é porque houve uma promessa. Ele é mediador de uma superior aliança e de uma superior promessa. Há da parte de Deus uma promessa para nós. Você crê, irmãos? Aleluia! Existe sim, irmãos, para nós uma promessa. E se eu disser que parte dessa promessa já foi cumprida na pessoa de Cristo? Vejamos o que ele vai dizer no verso número 7 e a partir do verso número 8. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. As irmãs aqui, né, que geralmente, quando são convidadas para algum evento ou para alguma festa, é quase que impossível você repetir o mesmo vestido. Porque quando você usa um vestido, aí tal pessoa está no mesmo lugar e você fica meio assim de vestir de novo, né? Aí as costureiras ficam aí trabalhando com força aí. Porque aquele primeiro vestido já não tem mais aquela, né? Né, Vanilson? Não é? Já foi desgastado, já não é a mesma coisa. A foto vai ficar diferente, vai ser igual a da outra, não é? Eu estou mentindo, irmãos? As irmãs aí, vestem a mesma roupa assim, em eventos assim, não, né? Com certeza não. Por que existe isso no homem? Essa sensação e esse sentimento de sempre algo novo, procurando algo superior e mais excelente. Isso é símbolo do que aconteceu nos céus. Deus deu ao homem uma aliança e Deus cumpriu essa aliança. Qual foi a aliança que Deus fez? É a seguinte: eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo, se vocês me seguirem. Se vocês cumprirem o meu mandamento, eu vos abençoarei. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas se vocês me rejeitarem,
Mas se vocês me negarem, mas se vocês procurarem outros ídolos, eu rejeitarei vocês. Eu me distanciarei de vocês. Se vocês se arrependerem, eu perdoarei. Mas se vocês não se arrependerem, eu julgarei. A história de Israel narra essa primeira aliança. Nós temos um pouquinho de tempo, vamos só nos lembrar um pouco. O que é que acontece? Essa aliança é feita no Sinai. É a aliança na pessoa de Moisés. Após a morte de Moisés, a terra é conquistada por Josué. Após a morte de Josué, o povo não tem mais liderança. Lá em Juízes vai dizer que cada um fazia o que convinha. Se cada um fazia o que convinha, já que eles estão sob uma aliança, era para eles cumprir o quê? A aliança. Eles começaram a pecar contra Deus. E começaram a adorar outros deuses. Deus levanta juízes, homens e também mulheres, para julgar o seu povo, libertar o seu povo da opressão dos inimigos e fazerem eles voltarem para Deus. Isso acontece com vários. Sansão, Gideão, Jefté, Débora e entre outros. Chega um período em que Deus levanta um homem, um também juiz, chamado Samuel, que conduz muito bem o povo ao Senhor. E no tempo de Samuel, o povo não quer mais ser liderado pelos juízes. Ele quer um representante real, assim como as outras nações. Deus permite que o povo escolha um homem para se tornar rei. Quem é o primeiro rei de Israel? Saul. Saul representava bem o povo? Sim. Foi escolhido pelo povo. Ele era bonito. Ele era alto. Ele era forte. Era tudo que o povo quer. Um representante pungente, com força. Mas ele não representava Deus. Era um homem que não temia Deus. Era um homem que não agradou o coração de Deus. O que é que Deus escolhe para reinar sobre o seu povo? Davi. Davi é o oposto de Saul. Davi é pequeno. Davi é ruivo, que para o tempo judeu, essa tonalidade é como uma debilidade, é como uma deficiência. Davi é o mais novo da sua casa. Davi não é ninguém, mas era temente a Deus. Deste, Deus promete que um nasceria de sua descendência, que reinaria eternamente. Davi falha, como todo homem pecou. O que é que acontece com o reino? O reino se desfaz. O povo peca. Muitos dos descendentes de Davi pecam, transgridem a lei de Deus. Deus pune fielmente o seu povo, porque ele tinha prometido na sua aliança que se o seu povo o amasse e o adorasse, ele seria o seu Deus. Mas se o seu povo o rejeitasse, o negasse, buscasse outros deuses, o que é que Deus iria fazer? Iria julgar e ia punir. Chegamos no tempo de Jeremias agora. Quem é Jeremias, irmãos? Jeremias é filho de sacerdote da tribo de Levi. Na região de Judá ele morava. No tempo de Jeremias, os dois reinos estavam separados. O reino do norte já estava praticamente destruído e o reino do sul ainda estava firme. Deus levanta Jeremias como um profeta para trazer uma palavra dura. E qual foi a palavra que Deus deu a Jeremias para trazer ao povo? Que por conta do seu pecado, o que é que Deus iria fazer com o seu povo? Iria o julgar, iria o punir. E Deus iria trazer uma nação de longe para punir o seu povo.
porque o povo foi desobediente. E Jeremias passa o seu livro todinho diante de Deus, orando e chorando diante de Deus, porque ele ia diante do povo, ele ia diante dos reis, ele ia diante dos anciões, ele ia diante dos sacerdotes, trazia a fiel palavra de Deus e o povo não ouvia. Jeremias foi jogado no calabouço, Jeremias foi jogado na fossa, na lama, e o povo não ouviu. Deus está prestes a destruir Jerusalém completamente. E Deus fala a Jeremias: Jeremias, compra um terreno em Jerusalém. A cidade prestes a ser destruída, o Império Babilônico já estava ao redor de Jerusalém, sitiando há anos já. E Deus diz a Jeremias: Jeremias, compra um pedaço de terra aí. O que é que vocês acham, irmãos, disso? Pensemos que agora ao redor de Campina Grande estivesse um grande exército. E é narrado por Jeremias que nesse período, por conta que a cidade estava fechada, não entrava e nem saía pessoas, não entrava alimentos. As mães estavam tendo filhos, certo? E os filhos que nasciam dela, o texto vai dizer em Jeremias que elas cozinhavam os seus filhos para comer, porque não tinha mais o que comer. Essa era a situação. Então, qual era a vantagem de você comprar um pedaço de terra numa cidade dessa, que está prestes a ser destruída? Mas Deus mandou Jeremias comprar um pedaço de terra. Isso é uma palavra de julgamento ou de esperança, irmãos? Deus estava querendo falar a Jeremias: Jeremias, agora, essa terra que eu mando tu comprar não está valendo nada. Mas eu vou fazer esse povo retornar um dia. Deus promete a Jeremias que o povo seria de fato punido, julgado. Passaria por 70 anos de julgamento. Mas após os 70 anos, Deus traria de volta o seu povo. Perdoaria o seu povo. E agora ele faria uma nova aliança com esse povo. Vejamos o que diz o verso 8. Do verso 8 até o verso 12 é a transcrição direta do que há em Jeremias capítulo 31, verso do 31 ao 34. Você pega lá o texto, lá no Antigo Testamento, é a transcrição direta do texto. Claro, traduzido no grego, né? Diz assim o texto, verso 8: E de fato, repreendendo-os, diz. Esse texto, para o povo da antiga aliança, era um texto exortativo. Porque se Deus prepara para um povo uma nova aliança, é porque para a antiga aliança eles não conseguiram cumprir. Imagina aí, irmãos, você lá na sua casa, as mulheres, passa a manhã todinha ajeitando a casa, arruma a casa, faz o almoço. Aí quando o marido chega, aí o marido não se agradou da comida e da limpeza da casa. Não, eu vou contratar uma diarista, porque você não sabe fazer o feijão, nem sabe limpar a casa. Qual o sentimento que pode surgir no coração da mulher? É de alegria? Se a mulher tiver com uma colher de pau na mão, brincadeira, né, irmão? Isso não acontece. Mas vocês estão entendendo? A ação de contratar uma pessoa está dizendo assim: ei,
o que tu fez falhou, não deu certo, não me agradou. Você não cumpriu o seu papel. Não que isso seja um papel apenas da mulher, não é isso que eu estou dizendo. Vocês estão entendendo? Deus chega para o seu povo e fala: vocês não cumpriram o trato que tivemos. Agora eu vou fazer um trato comigo mesmo em prol de vocês. O trato da nova aliança é de Deus para com Deus, é do Pai para com o Filho. Não é uma aliança feita entre Deus e os homens, é entre o Pai e o Filho, para alcançar, porque o Pai sabia que os homens não cumpririam esse trato, mas o seu Filho, que se tornaria homem, como homem, cumpriria o trato com o Pai. Por isso que ele vai dizer, eu trago essa palavra de repreensão primeiramente a vocês. É de fato uma palavra de repreensão. Embora a lei ela seja, segundo Romanos, boa, santa e justa, a lei ela não tinha condições de capacitar o homem à obediência. Vocês acham, irmãos, que os filhos de vocês obedecem vocês por conta do tamanho do cinto, ou do tamanho da sandália, ou do tamanho da mangueira que vocês utilizam para bater neles? Vocês acham que é isso que faz uma criança obedecer? A obediência, ela vem pelo amor. A evidência de quem ama é a obediência. O homem, através da lei, jamais poderia revelar o seu amor a Deus, pois ele jamais poderia obedecer a Deus por meio da lei. Por isso que hoje nós podemos declarar o nosso amor a Deus, porque a obediência que está sendo colocada diante de Deus não é a nossa, é a de Cristo. Ele representa o verdadeiro homem fiel que obedeceu à lei de Deus plenamente. E hoje nós podemos amar a Deus, porque Deus nos amou primeiro. E esse amor de Deus muda o nosso caráter, muda a nossa personalidade. Nós não somos os mesmos. Por quê, irmãos? Porque essa aliança que Deus agora faz com o seu Filho em prol dos homens, é uma aliança que modifica a natureza do homem. O homem não é mais o mesmo, ele é transformado. João chama isso de uma nova criatura, um novo nascimento. Você foi banhado nas águas e no Espírito. Quem não nascer do Espírito e da água, não verá o reino de Deus. Sendo assim, como se dará essa aliança? Verso 8. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, com todos, tanto o do norte como o do sul. Lembrem, isso é uma palavra de Jeremias, certo? Então é um texto da sua época. O povo de Deus era o povo do norte e o povo do sul. É uma ideia de completude. Todos aqueles que são descendência de Abraão, seria firmada uma nova aliança com esses. E essa aliança, segundo o verso 9, não é segundo a aliança que fiz com seus pais. No dia em que eu tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Os pais que saíram do Egito, de todos eles, só apenas 2 homens e suas famílias entraram na terra prometida. 2. Quem foi, irmãos? Muito bem. Vocês estão, eu sei que vocês até o final vocês vão sair daqui bem pentecostal. Não. E não atentei para eles. Olha o que Deus diz do seu próprio povo. Deus não atentou
atentou para o seu povo. Ele não deu ouvidos. Por quê? Porque o seu povo simplesmente o rejeitou, o negou. Começou a crer em outros deuses. Vocês se lembram que lá no Sinai, quando Moisés sobe ao monte para pregar a lei de Deus, quando Moisés volta com as pedras da aliança, o que é que acontece? O povo estava adorando um outro Deus. Eles chegaram para Arão e fez: Arão, já faz quase 40 dias que Moisés está lá no... Ele morreu, Arão. Vamos construir um Deus para nós, semelhante ao que havia no Egito. Pega aí todos os ouros que a gente conseguiu lá dos egípcios e vamos construir um bezerro de ouro. E eles fizeram, e Arão permitiu. O texto não diz, irmãos, mas vocês sabem qual foi a cena que Moisés viu? Se os israelitas que saíram do Egito fizeram um bezerro de ouro que simbolizava um deus egípcio, para a adoração de um tal deus dessa forma, eles deveriam adorar da forma como os egípcios adoravam. Vocês sabem como os egípcios adoravam? Aí é onde é que está a questão. O texto não diz, mas a imagem que Moisés viu foi drástica, imprópria a falar em público. Vocês já entenderam? O povo de Deus, homens e mulheres, adorando a esse bezerro de forma imprópria, não condizente com o que Deus ensinou ao seu povo. Essa foi a imagem que Moisés viu. Quando Moisés viu aquilo, por isso que ele não ficou feliz, não. Ele quebrou as pedras. Pois era assim que os egípcios adoravam os seus deuses. Uma das formas. Sempre, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando o homem não se encontra em plena comunhão com Deus, e ele busca a adoração em alguma coisa, a forma da qual o pecador utiliza para saciar os seus desejos carnais, sempre será através da sexualidade. Olhe para a história e veja se não é assim. Olhe para o Brasil hoje. O que é que eles querem? Eles querem viver de um estilo em que os seus desejos carnais sejam simplesmente aceitos por todos. Sempre será assim. Sempre o homem carnal procurará uma forma de saciar a sua carnalidade, a sua sexualidade da forma mais drástica possível, mais arrogante, mais abrangente, mais escancaradamente possível. E a mais utilizada é essa, através de uma sexualidade enferma, de uma sexualidade contrária a que Deus permitiu. Então, esse povo que Deus não atentou porque eles não se submeteram a Deus, faziam parte de uma antiga aliança. Agora, esse Deus está preparando para o seu povo uma nova aliança, uma aliança superior. Agora, essa aliança não será escrita em tábuas de pedras, ela será impressa na mente, no coração. Imprimirei as minhas leis
na sua mente, também no seu coração as inscreverei. Na sua mente está registrada a lei de Deus, no seu coração está registrada a lei de Deus. É Deus que faz isso em ti, ó igreja. Essa aliança se cumpriu, irmãos. Deus será o nosso Deus agora e nós seremos o seu povo, porque agora nós poderemos cumprir o que há na lei, porque a lei não está mais em pedras, não está fora de nós, está dentro de nós. Esse é evidência de que o sacerdócio de Cristo é superior, porque a lei que o sacerdote cumpria era externa a ele. Agora nós, o seu povo, cumprimos a lei de Deus porque ela está dentro de nós. Ninguém agora precisará mais dizer: vai tu, conheça o Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus já se manifestou dentro de nós, em nós. Todos esses que estão sob essa aliança conhecem a Cristo, conhecem a Deus, conhecem ao seu Senhor. Pois, verso 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa aliança, irmãos, é uma aliança que, além de transformar o nosso ser, nos torna propício a comungar com Deus, porque ela nos purifica do nosso pecado, pois o nosso mediador está junto a Deus nos representando. Verso 13: quando ele diz nova, ele quem? Jeremias, Deus por meio de Jeremias, ele torna a primeira aliança, como é dito, antiquada, velha, desgastada. Como alguém que tem um carro e coloca um pneu, e você começa a utilizar o pneu. Chega um ponto que o pneu começa a não ser eficaz. Começa a aparecer uns ferrozinhos, e quando você já está nessa situação, já está drástico. Você tem que trocar o pneu. Senão, ou ele estoura e você cai, ou você não vai conseguir andar. É antiquado, é velho, está se deteriorando, não tem mais força nem validade. A nova aliança que Deus tem preparado para nós, ela não tem fim. Ela não se desgasta, ela não se acaba, ela não envelhece. Então essa é a final ordenança que é dita pelo autor aos Hebreus, no capítulo número 8, apresentando para nós que de fato a antiga aliança é antiquada. Então aqueles que queriam retroceder para a antiga aliança, eles estavam voltando para algo que vai se acabar, para algo que é velho, e o que Deus tem preparado para nós em Cristo é algo sem fim. Podemos tirar 3 lições de tudo isso que ouvimos nessa manhã. A primeira é que Jesus, ele está sentado à destra de Deus e ele é o nosso mediador. Vocês creem nisso, irmãos? Quando isso ressoa aos seus ouvidos, o que é que surge em seu coração? O que surge ao meu coração, irmãos, é um profundo encorajamento. Um encorajamento para que eu possa me achegar diante de Deus e ter a certeza que esse Deus me ouve. E eu posso orar ao meu Deus e Ele me ouvir, porque esse Deus está sentado à direita. Ele tem poder para realizar. E Ele me ouve porque Cristo me representa diante dEle. Me encoraja também a toda vez que eu cair, ir diante de Deus, porque o que me representa purificou os meus pecados através do seu sacrifício. E agora eu posso me dobrar a Ele e arrepender-me de meus pecados
e Deus irá aceitar, irá me perdoar, porque Cristo me representa diante dele. Deus me perdoará quando eu cair, porque Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Então, se você se encontra em pecado, em uma condição distante de Deus, você pode ir diante de Deus no nome do Senhor Jesus e pedir perdão pelos seus pecados, e Ele irá lhe ouvir, porque Ele lhe representa diante de Deus. Segundo, o que há na antiga aliança é sombra do que há na nova. Então, irmãos, nós não podemos retroceder de forma alguma, mas perseverar. E por fim, irmãos, Deus cumpriu a sua promessa. Cumpriu ou não cumpriu o que disse lá em Jeremias? Cumpriu. Somos prova que Ele tem impressa a sua lei no nosso coração e na nossa mente. E se Deus cumpriu essa promessa, será que Ele vai cumprir a outra? De que Cristo voltará para concluir toda essa obra? Certamente, irmãos. Mais uma vez eu vos falo, é breve. Cristo está voltando para concluir o que Deus prometeu. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai bondoso, nós te louvamos, ó Senhor, por essa manhã. Te pedimos, ó Senhor, que tu possas aplicar, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, para a glória do teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus.